E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, enfim começa a semana mais importante do ano. No domingo teremos o primeiro turno das eleições brasileiras, onde iremos decidir o futuro do nosso Brasil. E no vídeo de hoje, tá aqui dividido em 5 temas, já vamos começar falando sobre talvez o assunto mais sério de todo o dia de ontem. O discurso do Lula lá na Portela. Gente, Lula falou algumas coisas que são absurdas, a começar sobre a questão, da reparação do Estado pelos prejuízos que ele já tomou, só que isso é fichinha perto do que o Lula falou sobre os cristãos. De toda a pré-campanha, campanha, falas anteriores, eu nunca vi algo tão assustador como o Lula falou no comício de ontem. A gente já vai começar falando sobre isso. A coisa foi tão absurda que saiu até na Globo. Nem a Globo conseguiu passar pano pro Lula. Depois, quero falar de Bolsonaro, e aí a gente começa a falar algumas coisas melhores. Primeiro, o Bolsonaro fez um alerta muito grave, muito sério, tem tudo a ver com o Lula também, o que os aliados do Lula vêm fazendo ao redor da América Latina como um todo. E esse comportamento aí que o PT vem demonstrando está gerando alguns problemas e Bolsonaro segue ganhando assim alguns apoios inesperados. Isso é bem interessante. Depois quero falar de Ciro Gomes e o Lula, estão ali juntos e não é à toa. Tem várias coisinhas que a gente precisa falar das eleições, que a gente pode esperar aí nos próximos dias e meses já. Depois a gente volta a falar de eleições, só que no aspecto a decisão. Saíram algumas matérias na imprensa ontem sobre alguns novos fatores que podem, quem sabe, mostrar que as pesquisas escorregaram, derraparam, talvez esqueceram de levar em consideração isso, aquilo outro, e blá blá blá, e tititi. E também, no dia de ontem, Bolsonaro fez uma live, ele falou sobre alguns assuntos, quero mostrar pra vocês, eu acho que tem dois que são assim, bem importantes, a gente já comenta. E no final, se der tempo, tem ali o Planeta, notícias internacionais, mas eu queria falar especificamente da eleição da Itália, porque tem uma coisa interessante, a direita venceu na Itália, essa é uma notícia no Estadão que eu acho que vale a pena repercutir em algumas coisas que envolvem também, o Brasil e o mundo. Mas vamos começar aqui, pelo amor de Deus, é pelo amor de Deus mesmo nesse momento. Presta tua atenção, olha só isso daqui. Passei no Twitter, vi essa postagem aqui do Vila Amigo falando, Lula e os pastores. Lula volta a atacar pastores aliados ao presidente, alegando que eles não acreditam em Deus. O que viria a fazer com eles se chegasse à presidência? Cada vez mais convencido que repetiria a Nicarágua aqui no Brasil. É o comentário do Vila Amigo e a matéria aqui do Extra, que é do Grupo Globo, dizendo: atrás, entre evangélicos, Lula critica Bolsonaro e diz que pastores aliados do presidente não acreditam em Deus. Não é a primeira vez que o Lula, tenta falar quem acredita, quem deixa de acreditar. Lula tinha participado no comício um tempo atrás, falando que não precisava de líder religioso, que se ele quisesse falar com Deus, ele falava no quarto dele, isso, aquilo, outro. E assim, realmente você consegue falar com Deus em qualquer lugar. Mas você querer falar quem é cristão e quem não é, sabe, quem acredita em Deus e quem não acredita, isso é muito complicado. Muito complicado, ainda mais quando a gente sabe que o Lula, ele é amigo do Daniel Ortega, o ditador da Nicarágua. Não faltaram matérias na imprensa em novembro do ano passado, mostrando como o Lula minimizou o que estava acontecendo na Nicarágua, que, para quem não sabe, o Daniel Ortega prendeu opositores, a própria esquerda criticou o Lula, falou, cara, como o cara estava prendendo opositores. Só que olha só, se você já achou isso aqui relativamente grave, a coisa fica mais séria. Nem o Globo não é Extra, não é Valor Econômico, não. O Globo conseguiu passar pano pro Lula. Atrás, entre evangélicos, Lula critica Bolsonaro e diz que pastores aliados do presidente não acreditam em Deus. É a mesma manchete. Aí você vai ler o texto. Um ato do Rio de Janeiro, com o objetivo de ampliar o seu palanque para o centro. Eu não sei como é que você se aproxima do centro atacando cristãos. Lula reforçou pedidos contra a abstenção, em meio a críticas ao presidente Jair Bolsonaro, reclamou da postura de pastores evangélicos aliados do Palácio do Planalto. Sabe o que o Lula falou? Abre aspas, tá aqui, matéria do Globo, eu tenho um áudio, tenho um recorte. Pastor que segue ele, no caso Bolsonaro, não pode ser pastor. Não pode ser pastor. Não acredita em Deus, não pode falar em nome de Deus.
Um líder religioso, se ele segue Bolsonaro, ele não pode exercer a sua função, ele não vai mais poder ser pastor, ele não vai mais poder ser um padre, porque ele segue Bolsonaro, ele não pode ser pastor, disse o Lula após criticar o posicionamento de Bolsonaro durante a pandemia. E temos aqui a fala do Lula, porque assim, é inacreditável o que o Lula está falando. O pastor que segue ele não pode ser pastor. O pastor que segue ele não pode ser pastor. Não pode ser pastor. Não pode ser pastor. Não pode ser pastor. Não acredita em Deus. Não pode falar em nome de Deus. Não pode falar em nome de Deus. Não pode falar em nome de Deus. O pastor que segue ele. Vocês percebem que depois que ele fala não pode falar em nome de Deus, o Lula é aclamado. Os apoiadores do Lula acharam isso lindo. O Lula falar que pastor que segue ele não pode ser pastor. O Lula quer proibir cristãos de serem pastores, porque apoiam Bolsonaro. Silas Malafaia veio a público falar, ó, Lula continua a dizer asneiras. Diz ele que pastor que apoia Bolsonaro não acredita em Deus. Acredita em Deus quem apoia ele, por acaso? O Lula, que defende o meu corpo, minhas regras. Segundo Silas Malafaia, família tradicional é coisa atrasada, apoia governos ateístas, etc. E aí o Silas diz que a cachaça está destruindo a mente dele. Fora Lula. Aí você vê o André Valadão. Talvez o André Valadão também seja proibido de ser pastor. Não pode ser pastor. Pergunta. Pastor, o que você acha sobre crente votar em Lula? E ele diz, acho um absurdo, um homem condenado. Comprovadamente articulador de movimentos de roubo como nunca no Brasil, um cara que detesta o evangelho, favorece meu corpo, minhas regras, quer descriminalizar pequenos furtos e legalizar coisas aí, né, que não são boas mesmo. Crente que sabe disso tudo e vota nele na sua ideologia de governo, eu acho um absurdo. E aí você vê como são as coisas. A Folha de São Paulo, numa tentativa de atacar Bolsonaro, ela engloba e abraça o discurso do Lula. Isso aqui é a capa de hoje. Você vê, ó, 6 horas da manhã, a Folha de São Paulo divulga seu perfil oficial. Bom dia, esta é a capa da Folha desta segunda-feira. Acesse para ler mais. Semana da eleição, que a Folha está com tudo para tentar destruir Bolsonaro. E você vê, ó, olha a manchete que está na capa. Bolsonaro aprova a lei de TV e favorece aliados evangélicos. A tentativa da Folha de prejudicar Bolsonaro é falar que ele favorece evangélicos. É ruim, viu? Cuidado com Bolsonaro. Cuidado com vocês vão reeleger Bolsonaro, ele favorece evangélicos. Ele favorece os cristãos. Bom é o Lula. Porque o Lula diz que quem segue Bolsonaro não pode ser pastor. Não pode falar em nome de Deus. Isso é Folha de São Paulo. Só faltou ali. Eu só não ficaria surpreso. Eu até olhei, né? Não tava lá na coluna da Mônica Bergamo. Mas se fosse, também não estaria muito estranho. Ainda fala assim, ó, nova regra proposta pela frente do segmento religioso permite que antigos canais de UHF sejam regularizados. Não pode. Como assim, Bolsonaro, você está favorecendo evangélicos, cristãos? Estamos a uma semana da decisão do futuro do Brasil. Olha o que a imprensa está fazendo. O vídeo do Lula está no canal do Telegram, primeiro link na descrição. Mas aquela fala como diz o Globo. Não, o contexto é porque o Lula está falando isso daí no contexto da pandemia, porque ele falou o que Bolsonaro fez, e depois de tudo que Bolsonaro fez na pandemia, se você continuar apoiando ele, você não pode ser pastor. Fazer o quê? A mesma Folha de São Paulo solta isso daqui. Isso aqui é uma matéria, mas eu trouxe o tweet. Painel do leitor. Leitor diz que o Brasil precisa renovar seus quadros políticos. Seus quadros. Só tem Bolsonaro ali. Seus quadros, gente, é uma imagem de Bolsonaro. E só, os seus quadros. Enumera as cadeiras, só tem Bolsonaro. A Folha começou com tudo a semana para tentar derrubar Bolsonaro.